Processos otimizados. O impacto de processos eficientes para melhorar os resultados empresariais. Vou pegar logo uma definição da ISO 9000, né, que a 9001 é a norma de requisitos. A 9000, que é um glossário da qualidade, ela define processo como sendo um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que utilizam entradas para entregar um resultado pretendido. Então, esse é o conceito clássico de processo. Mas a questão aqui é, por que eu preciso melhorar os meus processos? Ou eu realmente preciso melhorar? Porque tem empresa que a última vez que desenhou os seus processos foi quando começou a empresa. E aí, de certa maneira, vai implementando melhoria, mas não tem um desenho, não trabalha isso de forma sistemática. E é isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, em condições normais, né, você ali trabalhando, vamos pegar aí antes de pandemia, antes de qualquer crise, antes de qualquer coisa, a gente está trabalhando, a nossa empresa está funcionando, nós estamos atendendo clientes, vendendo, enfim, a operação está acontecendo e ainda assim você tem mudanças nos seus processos. Mudanças tecnológicas, então chega uma empresa, te oferece um outro recurso tecnológico que você pode implementar, uma máquina nova que você vai comprar, um novo equipamento, um novo software. Isso requer mudanças no seu processo. Uma legislação nova, então, às vezes, o software que você usa ele está vinculado a um atendimento a determinadas legislações, e isso, quando muda a legislação, você tem que adaptar. Ou, independentemente de software, o seu processo em si, ele está estruturado para entregar produtos e serviços que atendam à legislação. E, portanto, precisam estar adequados para isso. Se a legislação mudar, o seu produto muda e, consequentemente, o seu processo também poderá ter alterações. Legislação é algo que não muda toda hora. Agora, requisito de cliente é o tempo todo. Então, se você fizer uma empresa estruturada em processos engessados, em que não está atento à mudança dos requisitos dos clientes, você vai ter uma dificuldade muito grande de operacionalizar essa empresa. Porque ou você vai ficar ditando para o mercado, ó, eu não faço isso, tem que ser do meu jeito, e aí você vai começar a perder cliente porque você não é maleável o suficiente para atender, ou você vai admitir que faz parte do seu negócio alterar o seu processo, os seus produtos por conta de requisitos de cliente. Então, em condições normais, já se faz necessário você trabalhar a melhoria de processos. Isso é um fator assim, que a gente tem que ficar atento. Agora, imagina em condições adversas. E aí, no momento que a gente vive agora, em que essas condições adversas ocorreram de uma forma muito forte e muito rápida, aí sim a gente precisa, de uma maneira muito forte, fazer uma análise dos processos e ver que mudanças tecnológicas estão acontecendo agora. E agora a gente fala muito mudança cultural, né? A mudança da pandemia está sendo tão forte que está nos mudando como pessoas, nossa maneira de ver o mundo. Então, se eu quiser botar outros quadrinhos aí, não vai ser difícil, porque realmente a gente precisa de ter os olhos abertos para todas as demandas de mudanças. Seja para ter um ajuste de lucratividade da minha empresa, para conseguir ser mais competitivo, para fazer mais com menos, para ter mais, por exemplo, um prazo de atendimento menor. Antes eu entregava em 2 dias, agora eu preciso entregar em 1. Antes eu fazia com 10 funcionários, agora eu preciso fazer com 7. Enfim, antes eu usava esse ou aquele recurso tecnológico. Então, em um momento de adversidade, mais ainda a gente precisa estar mudando processos. E nos momentos de transição, de reversão. Então, a gente está vivendo o começo aí do olho do furacão, mas ele tem um prazo para acabar e a gente vai ter um momento de transição para aquilo que será o novo momento. Então, a gente tinha os processos estruturados antes da pandemia, durante e depois. E esse depois não vai acabar nunca. Por quê? Só desse pequeno exemplo que eu dei. As mudanças tecnológicas não vão acabar, ao contrário, vão continuar acontecendo, a legislação também, e os requisitos do cliente nunca vão acabar. Então, se eu entendo que o meu produto final, ou o meu serviço final, é consequência da sequência de atividades que compõem os meus processos, fica claro que eu preciso ter esses processos dinâmicos, ou seja, eles precisam sempre estar melhorando. Ou seja, não é uma opção, é uma necessidade eu ter que fazer mudanças nos meus processos.
Até agora eu falei só de mudanças em cenários externos. Agora você também tem mudanças no cenário interno. Por exemplo, uma troca de funcionário. Um funcionário seu pediu demissão e aí você colocou um outro no lugar que talvez não tinha aquelas habilidades, ou ao contrário, ele tem novas habilidades, novos conhecimentos e ele mesmo sugere uma melhoria no seu processo. Então, internamente, de acordo com a configuração da sua empresa, é natural que você já provoque novas mudanças nos seus processos. Então, o assunto é altamente pertinente, ele é relevante e ele é sempre atual. Então, repensando e otimizando os nossos processos. Essa é uma figura extraída da ISO 9001-2015, sobre a qual está estruturada a metodologia da ISO. Ela é focada em um modelo de gestão, a ISO 9001, focado na gestão de processos. E aí você tem entradas, que a partir delas você vai desenvolver as atividades para ter saídas. Então, como fonte de entrada, nós temos cliente interno, cliente externo, fornecedor. Por que eu estou abrindo esse leque? Porque processo não é somente aquilo que eu recebo do meu fornecedor e entrego lá na ponta para o cliente. Sim, esse é o processo principal. Mas eu tenho meu setor financeiro, por exemplo, recebendo informações para emitir uma nota fiscal, para verificar uma cobrança, para fazer um pagamento. Então, isso vai permear o RH que precisa contratar um novo funcionário. E aí tem todo um processo que, ao final, eu tenho esse funcionário devidamente selecionado e contratado. Então, eu preciso estar atento quais as fontes de entradas e que entradas eu tenho. Tem gente que associa muito esse tipo de figura à indústria, né? Então, a matéria-prima, que eu vou lá na padaria, eu vou ter o meu trigo para fazer o pão, e aí tem todo o processo, asso o pão, enfim. Só que empresas sempre têm uma matéria-prima que a gente às vezes esquece pelo nome, porque não tem essa cara de matéria-prima, que é a informação. Então, não tem nenhum processo que vai ser executado sem essa matéria-prima chamada informação. Então, a gente tem que ficar muito atento que essas entradas dos processos podem ser materiais mesmos, produtos tangíveis, mas podem ser, por exemplo, informação. A partir daí que eu tenho as minhas saídas, né, eu vou entregar para o meu cliente final. Esse cliente pode ser um cliente, aquele externo, que está comprando o meu produto ou serviço, e pode ser um cliente interno. Então, se eu sou um gestor de uma área e solicitei ao setor de recursos humanos para contratar uma pessoa, ele contratar essa pessoa e me entregar, fizemos todo o processo seletivo, a pessoa fizemos as formalidades necessárias e agora essa pessoa está apta para ir para a sua área para trabalhar. Então, eu mesmo sendo da própria empresa, eu sou um cliente interno, né, dito assim, porque a gente está falando da mesma empresa, mas para o setor de RH é como se eu fosse um cliente externo, porque eu estou atendendo a uma demanda de um outro setor da empresa. Então, é importante a gente ter essa figura clara. E, a partir daí, a gente trabalhar o PDCA. O que é o PDCA? É o ciclo da melhoria contínua, muito difundido na qualidade, onde o P é o plan, é o P de plan, de planejar, o D, o do, de fazer, de executar, o C do check, de verificar, e o A do action, de agir. Então, na hora que eu desenhar o meu processo, eu tenho que ver ali onde que tem etapas de planejamento. Tem gente que, se você pedir para desenhar um processo, ele começa já executando. Não tem planejamento. E eu costumo deixar muito claro, assim, eu gosto de falar muito a seguinte situação. Se o PDCA é a fórmula de melhoria contínua, se eu errar no P, não adianta nada o resto. O P, tudo é importante, né? Igual o corpo humano, tudo é importante, mas para que existe o DO? Para executar o que foi planejado. Para que é o C? É para verificar se foi executado o que foi planejado. E para que é o A? Porque se alguma coisa eu identifiquei no C que não foi feito de acordo com o que eu planejei, ou não teve o resultado esperado, eu vou tomar ações. Então, se eu não fizer o P muito bem feito, não adianta nada o resto. Para que eu vou executar alguma coisa que não foi bem feita? Para que eu vou verificar se o meu planejamento mal feito está sendo executado? E para que eu vou corrigir algo que eu não segui do meu planejamento mal feito? Então, eu gosto muito de destacar isso. O P é fundamental. Então, a gente tem que, quando você desenha um processo, aonde tem ali a etapa de planejamento? E o planejamento, às vezes, a gente tem muito focado somente em, por exemplo, instruções de trabalho, procedimentos.
eles são planejamentos também, e não simplesmente reunião toda sexta-feira, um calendário, uma agenda. Dizer como as pessoas vão trabalhar também é uma forma de planejar a atividade, e não simplesmente agendas ou calendários. Depois eu vou treinar a equipe, botar as pessoas para seguir esses procedimentos, e aí, a partir do momento que isso está em execução, eu tenho que ter instrumentos de verificação, porque nada vai sair exatamente do jeito que eu imaginava, né? As coisas vão ter N variáveis aí que vão interferir. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou ter indicadores que são instrumentos de medição de processo. Eu vou ter também checklist lá para verificar se meu produto, se meu serviço está saindo de acordo, mas aí é uma verificação de produto, de serviço. No exemplo nosso aqui, a gente está falando de processo. Como é que eu sei se o meu processo está andando dentro do que eu esperava? Então, se eu tenho meu prazo de entrega acordado com o cliente de 2 dias, quantos por cento das minhas entregas estão ocorrendo dentro dos 2 dias? Isso é um indicador que está mostrando o desempenho do meu processo, porque se eu estou começando a atrasar demais, esse índice de entregas no prazo começa a cair, tem alguma coisa errada no meu processo. E aí eu preciso ver isso. Eu estou lá verificando, estou acompanhando. E aí eu vou tomando as minhas ações, que é o A, as ações corretivas para identificar como rever isso. E o planejamento, lembrando, a gente sempre faz com base de análise de risco e oportunidades. Então, na hora que eu vou sentar para fazer a melhoria de processo, a gente sempre faz isso nas nossas consultorias, a gente define junto à linha com o cliente que tipo de foco nós vamos dar naqueles processos que a gente vai trabalhar. Porque determinado processo, o grande problema dele é o custo. Mas já tem outro processo que o empresário precisa atender um requisito de cliente, um requisito legal, ainda que ele tenha que gastar mais dinheiro com isso. Então, não é uma questão simples, vamos cortar custo de tudo. Em alguns processos, a gente precisa e tem oportunidade para cortar muito custo. Em outros, o foco é reduzir o tempo de atendimento, para eu ter um diferencial no mercado. Em outros, é reduzir retrabalho, reduzir desperdício. Então, o número de produtos não conforme. Então, a gente já teve demanda de cliente falando assim, a gente pode até renegociar um prazo com o cliente maior, mas eu preciso aumentar a minha taxa de produtos conformes. Eu estou entregando com muito erro. Isso está me gerando retrabalho, isso está aumentando a reclamação do meu cliente. Eu preciso trabalhar isso. Ou seja, uma combinação desses itens anteriores e outras possibilidades que a gente precisa ter o foco. Mas não é ir assim de forma aleatória no processo. Vou melhorar. Vou melhorar, mas qual é a minha demanda? Qual é o meu objetivo para melhorar? E aí, eu preciso rever isso constantemente, né? Eu preciso estar atento que o nosso sistema de gestão da qualidade, seja estruturado para que essa melhoria, que esse PDCA, ele gire de forma automática. Porque o que acontece às vezes? Gostei da live hoje do Luciano, amanhã vou pegar minha empresa, vou sair desenhando processo e tal. Aí faz lá as melhorias, daí 6 meses depois volta para esse mesmo assunto. Já vai ter que fazer tudo de novo, já mudou muita coisa. Isso deveria acontecer naturalmente. Eu não deveria fazer um projeto específico para organizar processos, para fazer melhoria. Isso devia ser natural. Na prática, o que acontece muito no mercado é isso. A gente tem que sentar, porque tem mais de ano que não se revisa os processos. E a gente senta, bota tudo, atualiza tudo, melhora tudo, e aí o ideal é que você tenha instrumentos no seu sistema de gestão que possa garantir essa melhoria contínua do processo. Então, concluindo, tem um bocado para falar, mas concluindo o raciocínio. Por que é importante mudar? É assim, a gente precisa mexer nos processos. Então, relembrando, em qualquer tempo, mudar, melhorar constantemente não é uma opção, é uma necessidade. Depois, para atender todas as demandas provocadas de mudanças internas. Mas o cliente me pediu para fazer tal coisa, eu peguei e fiz lá para ele, deu certo. Sim, mas o quanto essa mudança impactou no resto do processo? Você sistematizou essa mudança? Ela foi boa para esse cliente e pode ser para outros também? Ou foi só uma coisa que você fez como um puxadinho lá para aquele cliente e essa oportunidade não está sendo replicada em outros clientes? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E rever constantemente e de que forma o meu modelo de gestão está estruturado para que isso ocorra de forma sistemática e sistêmica em todos os processos. Às vezes também eu fico lá só com foco
no processo principal. Lógico que ele é o cerne da minha empresa, mas todos os processos cabem melhoria, cabem otimizações e eu tenho que aproveitar. Como fazer com que a melhoria de processo aconteça naturalmente, estruturada e de forma sistemática? Então, a gente já entendeu que é importante manter isso atualizado. E aí vem aqui um passo a passo para como a gente fazer isso. Primeiro, defina claramente quais são os processos da sua organização, suas entradas e saídas. Então, esse aí é um outro ponto que, se eu perguntar assim, quais são os processos da sua empresa? São 5, são 7, são 10? Lista aí para mim. Eu tenho que sentar para conversar com o pessoal, tenho que ver, não sabe nem quais são. Muito menos quais as entradas e saídas. E aí vamos para o segundo passo. Quem são os donos dos processos? Desculpa essa expressão dono, mas é ela que melhor representa o que a gente está querendo falar. Porque pode ser um supervisor, pode ser um coordenador, pode ser um funcionário, não necessariamente ele tem um cargo de chefia, de gestão, mas ele é dono daquele processo, ele responde por aquele processo. Ou, pelo menos, isso devia estar claro para ele. Se cada funcionário, cada colaborador soubesse o impacto que ele tem no processo e qual é o processo dele, ele talvez não ficaria preocupado que está dando 6 horas da tarde, está na hora dele ir embora, porque já deu o horário. Ele não está ali para cumprir o horário, ele está ali para fazer com que aquele processo do qual ele é dono flua da melhor maneira e entregue os resultados. E aí eu já emendo no tópico seguinte. Quais são os resultados? Então, se você pensa o seguinte, vou sentar com a minha equipe amanhã, vou juntar lá 10 funcionários, 20 funcionários e perguntar, gente, quais são os processos da empresa? Aí começa a fazer um brainstorm no quadro lá, rabiscando, porque ninguém sabe quais são. Depois, pergunta as entradas e saídas, pergunta quais são os donos, ninguém sabe responder. Muito menos os resultados que tem que entregar. Agora, imagina o cenário onde cada um, se você fosse fazer essa pergunta, o fulano levantasse e mostrasse o desenho do processo dele, soubesse explicar na ponta da língua as entradas, que saída ele tem que entregar e como é que ele mede, quais são os resultados que são produtos do processo dele. Fica muito mais lógico entender que ele vai entregar melhores resultados assim. Então, quando a gente falou no título dessa palestra, otimizar processo para entregar mais resultado, começa por aí. Se você não sabe nem que resultado você tem que entregar, como é que você trabalha? Né? De que forma você está estruturado? Agora, já que você vai fazer essa definição dos processos, vai desenhar, aproveite e faça uma análise de risco estruturada. Analise oportunidade, não é para desenhar o que está sendo feito hoje, porque o que está sendo feito hoje já pode estar desatualizado, já posso ter novas oportunidades para inserir. Defina prazos e disponibiliza os recursos necessários. Então, eu tenho que ter as entregas, mas eu também tenho que dar ao meu colaborador, à minha equipe, os recursos necessários para eles poderem entregar. Crie e implemente sistemáticas eficazes de controle do processo e do produto. Então, eu desenhei um processo, eu pensei a melhor forma disso funcionar, e a partir daí, eu não sei se as coisas vão acontecer do jeito que eu planejei. Isso você concebeu, é o que você espera, mas não necessariamente é assim que vai acontecer. Então, eu preciso criar instrumentos para verificar de tempos em tempos, diariamente, semanalmente, mensalmente, ou até isso tudo ao mesmo tempo, se o meu processo está atingindo os resultados. E aí eu vou tomar as ações corretivas para implementar melhorias naquilo que eu desenhei e que agora não está acontecendo exatamente do jeito que eu queria. Não está tendo os resultados que eu esperava. A partir da execução das ações citadas anteriormente, o ciclo do PDCA ele vai girar e de forma contínua. E assim a sua empresa estará preparada para as mudanças. E lembrando, não vai parar nunca, isso é um ciclo virtuoso. Sempre eu tenho que interferir para melhorar no processo. Eu melhorei o processo hoje, semana que vem, se a gente sentar mais algumas horas nele, nós vamos descobrir alguma coisa para melhorar e para otimizar. Agora, não precisa inventar a roda, reinventar a roda. As soluções já estão criadas. Então, assim, vou começar do zero, vou ficar vendo aqui, perguntar para o pessoal o que a gente pode melhorar. Existe estrutura, existem ferramentas para isso. Uma delas é a metodologia de análise e solução de problemas, onde você tem dezenas de ferramentas
da qualidade, onde você vai fazer essa melhoria de processo de forma estruturada. E isso inclui outras sistemáticas que a gente usa no nosso trabalho para poder fazer com que você tenha mais ganhos, melhores resultados, com menos esforço. E para fazer o sistema rodar de forma automática, vamos colocar assim, uma das melhores ferramentas, é difícil achar uma tão bem estruturada como a ISO 9001, modelo de gestão que tem como foco melhorar a satisfação do cliente mediante atendimento a requisitos através de processos muito estruturados e o controle e a gestão desses processos. Então, ali tem toda a sistemática de fazer com que os seus processos sejam continuamente melhorados. Ou seja, tenha atitude e faça diferente. Melhore seus processos, que seus resultados irão melhorar. Pensa que o seu processo, você gasta lá para executar, para entregar um serviço, 5 horas. Se eu conseguir fazer em 4 horas e meia, em 4 horas, e se eu faço 10 vezes esse processo por semana, ou por mês eu faço 100, por ano eu faço 300 vezes, quantas horas você economizou? Qual o custo dessa hora? E aí a gente vai de N exemplos para poder fazer isso. Bom, essa então é a nossa explanação inicial. Eu gostaria de colocar à disposição, aí são nossos contatos, e colocar à disposição de vocês para que a gente possa fazer a sessão de perguntas. Quem não conhece muito bem o Zoom, embaixo a gente tem um tópico aí de participantes. Na hora que você clicar aí, você vai ter a opção de levantar a mãozinha, aí vai aparecer a relação dos participantes, basta levantar a mão, eu estou aqui vendo quem está levantando a mão e vou respondendo, dando a palavra a quem levantou a mão e vou respondendo. Ivan, por favor. Mais uma vez, muito obrigado aí pela explanação, Luciano. São muito valiosas suas palavras, como sempre. Queria ver da sua experiência, você já pegou, ou como você abordaria a questão da alteração de processos, né, evolução, numa questão de quando entra a cultura. Me refiro a isso quando a gente aborda empresas de cunho familiar. Normalmente, empresas de cunho familiar têm uma dificuldade, uma resistência muito grande para a mudança de processo, porque isso já vinha do avô, que veio do pai, e aí os filhos querem mudar uma tecnologia, querem mudar, e aí tem uma resistência. Se tem alguma estratégia de abordar isso, se você já teve alguma experiência nesse caso, o que você tem, o que você faria numa situação dessa? Ok, bem colocado. Tirando motivos de força maior, como agora, né, que está muita gente mudando o processo na pancada, desculpa a expressão, porque, por exemplo, eu não gostava de trabalhos online, agora eu sou obrigado a aceitar, porque não tem outra oportunidade. Dizem que na vida, às vezes, a gente faz as coisas ou pelo amor ou pela dor, né? Então, quando é pela dor, você tem uma dor ali, uma queixa muito forte, eles acabam cedendo por esse aspecto, né? Então, eu preciso cortar custo, e aí eu tenho que mexer naquele processo, eu vou lá e corto o custo. Então, essa aí é a parte mais fácil. Agora, para responder a sua pergunta de forma objetiva, vamos ver como a gente faz pelo amor, que é a parte ideal, que é a parte da conscientização. E isso tem muito a ver com o resultado. Lembra que quando eu falei no desenho do processo, tem que ficar claro que resultados você espera dele. Então, se a empresa tem, mesmo familiar, indicadores a atingir, e hoje eu estou medindo esses indicadores, e estou vendo, por exemplo, eu estou medindo lá o percentual de entrega no prazo, e se ele está em 60%, eu vou falar com o empresário, olha, nós estamos medindo esse indicador, você está com 60%, às vezes ele não estava nem medindo. Então, a gente começa a medir, encontra que está em 60% de entrega no prazo. Aí o empresário, mesmo da empresa familiar, fala assim, nossa, nós estamos deixando de entregar 40% no combinado com o cliente, precisamos melhorar esse número. Opa, vamos rever o processo? Porque ali está a solução do porquê que isso não está acontecendo. Nós vamos conseguir melhorar, vamos colocar uma meta de ir para 60%, para o mês que vem de ir para 80%, e daqui a 3 meses chegar a 95%? Não, vamos, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos desenhar um processo, vamos ver como que a gente está fazendo isso, vamos identificar aonde está sendo o gargalo, aonde que esse processo não está andando direito. E aí você começa a trazer o empresário para o seu lado. Porque o que ele olha muito, e ele não está errado, é para o resultado. Então, toda vez que você consegue associar
aquele processo que você quer interferir. Há um resultado claro e que é um objetivo, uma meta desse empresário, e muitas vezes isso não está claro para ele, e é um trabalho preliminar que você deve fazer, você consegue trazê-lo para o processo, para a ideia de reverter esse quadro. Porque aí ele vai olhar, cara, eu não tô, não é que jamais, assim, é difícil você, não dizer jamais, mas é difícil você querer convencê-lo a gostar de mexer em processo, porque isso a gente é que gosta de fazer. Normalmente está focado lá no resultado. Então, é mostrar que a mudança no processo é um meio para ele atingir aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, ou melhor, que a empresa dele precisa. E aí, nesse jeito, você vai conquistando. Não sei se eu consegui esclarecer essa dúvida. Não, sim, então eu entendi que tem que dar resultado, né? Tem que mostrar e convencer ele. Seria um meio up-down, assim, convencer o topo e daí diante ele convencer os demais ou não? Então, na verdade é um conjunto, né? Depende da família, depende de quem exerce mais influência. A gente está tendo um trabalho agora com uma empresa que é bem familiar, e aí tem 2 gerações, e aí tem mentes mais abertas, mentes mais fechadas, para dependendo de assuntos financeiros, a gente consegue mais abertura com outros resultados. Agora, de qualquer forma, o importante é envolver no conjunto dos resultados que se espera, porque eles não têm isso claro. Tem muita empresa familiar que o objetivo dele é ganhar dinheiro, é vender. E está certo, né? Óbvio. Só que ele nem mede isso direito. Então, na hora que a gente começa a trazer alguns números, mostrar para ele, então o primeiro passo talvez seria, vamos fazer aqui um painel de bordo e vamos mostrar para eles alguns números que chamam a atenção. E aí ele olha assim, você chegou aqui agora, está me mostrando coisas da minha empresa que eu nem sabia que existia. Você que é de uma empresa, né, de tecnologia, que tem muito acesso a dados, essa seria uma sugestão bem interessante para você. Busca dados lá e descobre pontos que ele não está enxergando, mas que são extremamente relevantes e que têm impacto direto no cliente dele, no bolso dele. E aí não fala nada de processo, não. Mostra esses números. Eu quero fazer uma reunião, quero te mostrar uns números que a gente coletou aqui no nosso sistema e a gente conseguiu pegar e fiz uma apanhada aqui, fiz um relatório. Marca uma reunião com o empresário, com a família lá e mostra isso. Na hora que eles olharem aquilo, aí você pode emendar. Você deve estar me perguntando como fazer para melhorar isso. Aí vai surgir naturalmente a conversa dos processos, porque a solução vai passar por aí. Legal, legal. Entendido. Muito obrigado. Agora, cada caso é um caso, né? Não tem jeito. Porque, assim, as empresas que são profissionais, a meritocracia, o lado técnico, é muito mais forte. É lógico que tem empresas, a gente trabalha para algumas empresas que... Eu já trabalhei com uma empresa que eu fui descobrir que o filho era filho do pai, porque um funcionário me falou lá, porque eles não se tratavam nem como pai e filho. Um falava do seu Fernando como fosse o chefe dele. Depois de umas 3 semanas que eu fui descobrir que o chefe dele era o pai dele. De tão profissional que eles eram, de separar uma coisa da outra. E tem outros que realmente tem um lado emocional ali que entra, que acaba sendo muito forte e, enfim, entra em umas situações lá mais complexas, né? Mais alguma mãozinha levantada? Ô, Ivan, vou aproveitar e vou fazer um questionamento com você. No seu tipo de trabalho, que você, para quem não sabe, o Ivan tem uma empresa de tecnologia que trabalha com melhoria de processo focada na tecnologia embarcada lá, né? E aí você tem alguns desafios tecnológicos, né? Que muitas vezes os empresários talvez tenham uma dificuldade ainda maior pela resistência tecnológica. Você acha que agora, nesse novo cenário, eles estão mais abertos às mudanças tecnológicas? Tirando essa coisa de fazer online, de office, mas propriamente no dia a dia deles lá. Qual a sua percepção? Tenho observado e eu tenho conversado constantemente com meu sócio justamente a respeito disso. Está bem balanceado, viu, Luciano? Algumas empresas estão vendo, assim, estão dando um show de gestão, um show, assim, estou admirando. Eles se precaveram quando começou a falar de pandemia, eles falaram, agora que é hora de investir, automatizar.
Quem a gente tem aqui que conhece bem processo? Quem a gente tem aqui que conhece bem desenvolvimento de sistema que fez trabalho com a gente? No meu caso, a Fatli, junta com fulano, Beltrano. Vem cá, o que a gente pode fazer para se precaver? Isso eu estou falando lá para março, né, lá em março. E aí fechamos um monte de projeto com eles de automação financeira. Pra você ter ideia, ele tinha 2 empresas que fundiu em uma só para economizar custo. Ele não estava precisando, mas ele decidiu. Ele devia ter uma sala cheia de pessoas do financeiro lá. Nós automatizamos o processo a tal que só fica uma pessoa só para conferir se tem alguma coisa fora da curva, alguma normalidade. As outras foram utilizadas em outras áreas comerciais que eles estavam precisando. Resultado, conversando com ele ontem, com o gestor de TI lá, ele falou assim, a crise não chegou aqui ainda. E é uma empresa que trabalha com construção civil, é uma empresa que trabalha com insumo para construção, quer dizer, eles diretamente impactados. Só que eles foram tão organizado, tão bem feito, e é uma empresa familiar, mas só que lá é do jeito que você falou aí, é uma empresa assim, com o presidente da família, mas é como se fosse um funcionário, é uma pessoa inteligentíssima. Compensação, a gente tem outras empresas de médio porte que fizeram justamente o contrário. Né? Não, tá vindo uma crise aí, vão fechar tudo, não vou mexer em nada. Eu falei, não, mas aquele projeto ali de alteração, para. E aquele outro, para. E agora, o que eu ouço, recebo ligação deles, é para, tem uma nota aí, tem como dividir em 3 vezes, tem como segurar. Você vê claramente a diferença de, pode ter alguma coincidência? Eu duvido que tem coincidência nisso. As empresas que trabalharam com seriedade, que falaram assim, vou enfrentar, sabe aquela questão quando a gente ia na praia antigamente, eu não sou muito de praia, mas quando a gente ia, que via a onda, o pessoal ensinava, em vez de você esperar ela bater em você, você pula e corta ela. Então, as empresas que cortaram a onda, que vazaram a onda, já estão saindo do outro lado. E não tomaram o caldo. E as que ficaram lá paradas, se encolheram, levaram a cacetada. Então, a gente está sentindo que quem investiu em gestão de processo, fez bem feito, e o meu trabalho, ele vem muito depois do seu. Por isso que, assim, eu sempre falei, eu digo, igual eu conversei com o Luiz, sempre falo que eu sou fã da Zorzal, porque todo lugar onde vocês passam, meu trabalho é muito mais fácil, muito mais assertivo. E eu sempre tento recomendar para levar vocês junto, porque o trabalho que vocês fazem organiza. E se eu não tenho, informatizar algo que não tem um processo bem feito, é só informatizar o erro. Eu só estou agilizando o erro, né? Então, os clientes que investiram em processo, definiram muito bem os processos e depois chamaram a Fácil ou qualquer outra empresa para botar tecnologia naquilo dali, estão colhendo o resultado já estão colhendo. Então o que eu vejo é quem tem coragem, e aí vem questão de isso daí não dá para você imputar na mente do gestor, né? Essa questão e eu perguntei a familiar, porque a familiar é mais difícil. Tem um cliente de empresa familiar que é uma empresa que fatura muito alto, tem um faturamento extraordinário. Só que lá a gente está tendo um desafio muito grande, porque eles se encolheram na crise e tem o pai lá, é um senhor, se eu não me engano, de 80 e poucos anos, ele fica à frente totalmente da empresa, os filhos são muito capacitados. Eu estava conversando ontem com ele, eles falando assim, Ivan, a gente tem que, ele tem que ter a gente tem que, entre aspas, enganar ele para achar que foi ele que decidiu aquilo, sabe? Sério, eles ficam o tempo todo tentando convencer o pai que a ideia foi dele, porque senão ele não deixa, ele barra tudo. A gente estava com um projeto muito bacana de automação de uma API lá bancária para poder, com o Cicobi, inclusive é o primeiro do estado, talvez o primeiro do Brasil, automação via API com o Cicobi, para o Cicobi, e eles eram o nosso case de uso. Eles estavam, quando veio a crise, ele parou tudo, emitiu o cara deles lá que estava de frente disso, que era uma coisa sensacional para eles economizar horrores com boletos, essas coisas, e porque ele ficou com medo. E eu estava conversando com os filhos e eles falando, o que eu faço? Eu falei, eu não sei, você tem que contratar uma consultoria de processo para te apoiar aí. E aí eles falaram, não, mas aqui a gente tem que tentar convencer papai que ele tem razão. Então o que eu vejo, resumidamente, para não gastar muito tempo, é mentalidade. A mentalidade proativa, aquela que pensa assim, olha, a gente tem que arriscar, a gente tem que melhorar os processos, estão vencendo e estão cortando essa onda da crise. E as outras que estão ficando lá paradas, estão tomando caldo. Assim, a sua analogia foi perfeita. Eu também já fui muito furador de onda. Porque, assim, é a parte mais inteligente de se fazer, né? Você vai ficar tomando onda estourada. Mas você usou uma palavra aí que eu acho que é chave nisso tudo que você falou, que é o medo, né? O medo paralisa. Então, tudo bem, no primeiro momento, quem é que não teve medo, né? Medo todo mundo tem. Só que você tem que ter a coragem para vencer o medo. Não pode ficar parado ali e vendo. Então, no primeiro momento fizeram cortes, né? Ok.
mas já passou, nós estamos 45 dias aí e tal, e aí vai cortar mais o quê? Daqui a pouco não sobra ninguém na empresa, né? E aí, se você analisa racionalmente, vamos colocar assim, né? E é igual essa sequência de lives que a gente está fazendo, né? Falando da empresa eficiente, falando dos indicadores de produtividade, falando dos processos, a gente consegue fazer essa visão mais clara. Isso que é o objetivo dessas lives, para que o empresário consiga enxergar, gente, tem muito mais coisa para fazer, além de simplesmente, sem desmerecer, cortar custo assim, de forma básica, né? Demite um monte de gente, fecha um monte de loja. Independente, lógico, isso também é melhoria, e também é melhoria de processo quando necessário. Mas, assim, tem muito mais a se fazer, que a impressão que eu tenho, às vezes, e até você acabou falando, me confirma um pouco isso, de que as empresas, que tem empresário que depois que fez isso, assim, agora não tem mais nada para fazer. Como não tem mais nada para fazer? Tem um monte de coisa para fazer. Ele só não está vendo, não está conseguindo fazer essa leitura. Aí deve ser por causa daquele caldo que ele tomou, né? Tomando um monte de água aí com sal, e aí está ficando meio absorvido aí. Luiz, você quer fazer algum comentário a respeito? Romero também? Manda ver, Romero. Não, Luciano, tá claro, tudo certo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a mãozinha. André Elisa, quer fazer algum comentário? Não se posicionou aqui, não. André Elisa é nossa sócia na Zorzal também, que o Ivan não conhece, pessoal. Não, eu conheci o dia que eu fui lá fazer um com o Luiz. Tá certo. Eu acho que o dia que eu fui lá, eu conheci, você me apresentou ela, não apresentou, Luiz? Acho que sim, Ivan. Sim, super simpática, foi. Conversou comigo lá. Bom, tem um caso, aqui, já que tem um tempinho, eu tenho mais um caso. Eu conheci numa empresa, eu estava conversando com um amigo meu, ela mexe com hospitalar. E ela lá, não sei o que deu uma pane geral nos donos, quando começou a falar da crise por causa do corona, ele era o único que podia estar aberto. Ele botou todo mundo de aviso prévio e cortou tudo, porque ele falou, vai vir a crise aí. Só que ele era a única empresa que podia estar aberta, e ele era a única empresa que tinha álcool gel representando. Eu tô falando de brincadeira. E aí ele cortou tudo, demitiu todo mundo e fechou um monte de loja. Resultado, quando ele viu que aumentou demais as vendas, ele voltou para reatar com os fornecedores, comprou álcool gel a um absurdo que só chegou agora aonde o álcool gel do supermercado está mais barato do que ele pagou. Ele tomou prejuízo duas vezes. No momento que era para ele estar ganhando e todo mundo perdendo. Pois é, né? Que pena. Por medo. Um amigo meu que trabalhava falou assim, ele era a única empresa que podia trabalhar. Ele era revendedor de álcool gel, imagina, um revendedor de álcool gel nessa época. E ele, por medo da crise, ele cortou tudo, botou todo mundo, né? Falou assim, isso aí vai lançar tudo. Por medo, por puro medo, por puro pânico. Ele deixou de ganhar muito dinheiro, ele deu margem para os concorrentes dele, e aí quando ele correu atrás, que ele comprou agora, ele comprou um lote de 5 mil frascos, ele pagou mais caro que qualquer um de nós compra no supermercado hoje, Vitor. Eu fui sábado no supermercado, tem álcool gel líquido, álcool 70 líquido, álcool sobrando, gel, farmácia, qualquer lugar que você vai tem agora. Não, se não me engano, tá R$9,90. Já está tudo mais tranquilo. Mas é mais um exemplo do que a gente vinha falando, né? De como é importante se atrelar aos especialistas para poder ajudar. Toda vez, é igual a gente vai no médico, às vezes a gente está preocupado, vai no médico, o médico passa um remédio lá, você já fica bom. Ou você vai procurar um nutricionista, ele te orienta, um personal trainer, para tudo tem especialista. E para as empresas também, o contador, o advogado, o consultor, especialista em TI, enfim, tem solução para tudo hoje. Então, você tem que usar o que tem disponível de melhor para poder ter seus melhores resultados. Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer muito a participação de vocês. Semana que vem tem nova live e a gente vai tratar sobre a questão da gestão, de modelos de gestão autogerenciáveis, de como isso tudo que a gente vem falando vai impactar na gestão da empresa. É basicamente isso que vai ser o nosso próximo tema. A gente conta muito com a presença de vocês, a gente vai botar essa apresentação no Facebook, vamos disponibilizar,
E aí, quem não teve oportunidade de assistir, vai poder assistir lá. A gente agradece muito que vocês divulguem, né? E agradeço muito, mais uma vez, a presença de cada um. Obrigado aí pelas contribuições, em especial o Ivan aí, que trouxe alguns cases, né? Alguns causos, como dizia o pessoal lá da roça, bem interessantes, que contextualizaram bem e enriqueceram a nossa apresentação. Muito obrigado. A partir de agora, nós vamos Valeu, encerrar. pessoal. Obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigada, Luciano. Valeu, gente. E agora vamos começar a encerrar aí, o nosso anfitrião vai encerrar. Muito obrigado. Até mais.